Olá pessoal, tudo bem com vocês? Me chamo Nara Máximo e sou estudante de Medicina da Universidade Federal do Vale do São Francisco. Hoje eu vou resolver 3 questões do Enem 2022 sobre o conteúdo de Química. Vamos lá? Então pessoal, vamos resolver a questão 106 de Química do Enem 2022, Ciências da Natureza. O etanol é um combustível produzido a partir da fermentação da sacarose presente no caldo de cana-de-açúcar. Um dos fatores que afeta a produção desse álcool é o grau de deterioração da sacarose, que se inicia após o corte por causa da ação de micro-organismos. Foram analisadas 5 amostras de diferentes tipos de cana-de-açúcar e cada uma recebeu um código de identificação. No quadro são apresentados os dados de concentração de sacarose e de micro-organismos presentes nessas amostras. Então tem aí o quadro, ele coloca RB 72, 84, 92, SP79 e SP80. Então coloca a concentração inicial de sacarose, de gramas por litro, e a concentração de micro-organismos em miligrama por litro. Aí pretende-se escolher o tipo de cana-de-açúcar que conterá o maior teor de sacarose 10 horas após o corte e que, consequentemente, produzirá a maior quantidade de etanol por fermentação. Considere que existe uma redução de aproximadamente 50% da concentração de sacarose nesse tempo para cada 1 mg por litro de micro-organismos presentes na cana-de-açúcar. Então, qual tipo de cana-de-açúcar deve ser escolhido? Então, pegue um rascunho e vamos resolver. Então, pessoal, a resolução dessa questão ela é tranquila, só que envolve alguns cálculos, então precisamos prestar atenção. Mas é fácil de ser resolvida, Então, assim, no enunciado ele fala que é o tipo de cana-de-açúcar que tem o maior teor de sacarose 10 horas após o corte, E 10 horas após, o que vai acontecer? Uma redução, Uma redução para cada 1 miligrama por litro de micro-organismos, vai ter uma perda de 50% da concentração de sacarose. Então, a gente pode resolver essa questão por regra de 3. Vamos começar de acordo com a ordem da tabela da questão, que RB 72 é a primeira, certo? Então, assim, RB 72, então a gente coloca 1 miligrama por litro está para 50%, Como fala no enunciado da questão. E aí a concentração de micro-organismos nesse RB 72 é 0,7. Então, assim como 0,7 está para X. Então, a gente vai descobrir a quantidade de sacarose que foi perdida, Então, aqui essa regra de 3, a resposta vai dar 35, Então, significa que 35% da sacarose foi perdida. Ou seja, sobrou quanto da sacarose? Sobrou 65%, Então, sobra 65%. E aí, o que a gente pode fazer mais? Aí ele falou que a concentração inicial dessa sacarose era de 13 no RB72, tem lá na tabela. Então, a gente pega, esses 65, Então, fica 65 sobre 100, Vezes o 13 gramas por litro, Que vai dar igual a 8,45. Então, a gente vai guardar esse resultado para comparar com os demais, certo? Agora, a mesma coisa, vamos fazer para o RB84, Então, vou colocar aqui RB84. Vamos fazer outra regrinha de 3, 1, miligrama por litro, 1 miligrama por litro está para 50%. Assim como o RB84, ele tem quanto? 0,8 miligramas por litro, A concentração dele de micro-organismos. Então, assim como 0,8 está para X. Vamos descobrir a quantidade de sacarose que ele perdeu, em 10 horas. Então, ele perdeu aqui 40%, 40%. Significa que sobrou 60%. Eu vou botar aqui, sobrou, Sobra quanto? 60%. Acontece, que a concentração da sacarose inicial do RB84 é de 18, Então, eu vou pegar esse 60%, 60%, 60 sobre 100, multiplicar por 18, que é a concentração, e vamos ver quanto é que vai dar, Então, fazendo esse cálculo aqui, vai dar justamente 10,8 gramas por litro, 10,8. Vou anotar aqui e vou separar também esse resultado para comparar com os demais. Então, a mesma coisa, fazendo com RB92. Vamos fazer aquela regrinha de 3, Então, 1 está para 50,
assim como o RB92 é 0,6. 0,6 está para X. Então, vamos descobrir quanto de sacarose foi perdido. Então, foi perdido justamente 30%, né? Então, significa que sobrou 70, né? Então, sobrou 70, sobra 70. Sobra 70%. Então, aí a gente pega 70, né? Sobre 100, multiplica pela concentração da sacarose inicial, que era 16, né? Então, 70% sobre o 16, né? Vai dar justamente 11,2. Então, 11,2 a gente guarda também esse resultado, vamos fazer os demais. Então, fazendo a mesma coisa com SP79, né? SP79, regra de 3, 1 está para 50%, assim como 0,5, né, que é a concentração dele de micro-organismos, está para X, né? Então, vou fazer aqui de novo, vai dar justamente uma perda de 25%, 25% perdido. Então, significa que sobrou, né? Sobra 75%. Então, vou lá, 75 sobre 100, e vou multiplicar, né, pela concentração dele, que é 14, né? O SP79 é 14, a concentração inicial de sacarose, que vai dar justamente 10,5. Então, eu pego 10,5 e também reserva. E por último, a gente vai fazer com o SP80, né? SP80, vamos fazer aquela regrinha de 3, né? Que vocês já estão sabendo. 1 está para 50%, né? Assim como 0,9 está para X. Então, a gente vê aqui que teve uma perda de 45%. Significa que sobrou quanto de sacarose, né? Então, sobrou 55. Então, sobra 55%. Então, eu pego 55 sobre 100, vezes a quantidade, na concentração inicial de sacarose, que no SP80 a quantidade inicial de sacarose é 17 gramas por litro, né? Então, multiplico por esse 55% e vai me dar uma resposta de 9,35, né? Então, a gente vai agora. Então, pessoal, quando a gente finaliza esses cálculos e a gente vai para análise, a gente percebe que o RB92 ele é o que tem maior concentração final de sacarose depois de 10 horas, porque ele tem 11,2 gramas por litro, né? Então, o gabarito dessa questão só pode ser o item C. Agora, vamos resolver a questão 109 do Enem 2022. A biomassa celulósica pode ser utilizada para a produção de etanol de segunda geração. Entretanto, é necessário que os polissacarídeos sejam convertidos em mono e disacarídeos, processo que pode ser conduzido em meio ácido, conforme mostra o esquema. Então, ele coloca aí as formulazinhas, né, e a reação ocorrendo. Aí ele pergunta, nessa conversão de polissacarídeos, a função do íon H+, é... Então, vamos analisar essa reação para entender qual é a função do íon H+. A gente olhando aqui nessa reação, ele pergunta qual a função do íon H+. Então, a gente vê que o íon H+, ele vai interagir, né, com o polissacarídeo na primeira etapa, aqui ele está interagindo, ok? E aí, depois ele é liberado, né? Então, ele é regenerado na última etapa, né? Então, ele não se consome, olha aqui ele aí de novo. Então, ele não é consumido, né? Então, ele apareceu no início e no fim. Né? Então, significa que o íon H+, ele vai atuar como um catalisador, né? Ele vai aumentar a velocidade da reação, né? Então, indo para os itens, né? Item A, dissolver os reagentes? Não, né? O H+, ele não está fazendo papel de dissolver ninguém. Deslocar equilíbrio químico? Não. Aumentar a velocidade da reação? Sim, né? Justamente o gabarito é o item C, né, que ele vai ser um catalisador, né? Mudar a constante do equilíbrio de reação? Não. Formar ligações de hidrogênio com polissacarídeo? Não. Então, porque a gente vê que o H+, ele apareceu na primeira etapa e na última, né, ele não foi consumido, né, ele foi regenerado. Então, por isso que ele tem a função de catalisador, que ele vai apenas aumentar, acelerar a reação.
Agora vamos resolver a questão 110 do Enem 2022, prova amarela. O ácido tartárico é o principal ácido do vinho e está diretamente relacionado com a sua qualidade. Na avaliação de um vinho branco em produção, um analista neutralizou uma alíquota de 25 ml de vinho com NaOH a 0,1 mol por litro, consumindo um volume igual a 8 ml nessa base. A reação para esse processo de titulação é representada pela equação química. Então, ele coloca a equação e aí ele pergunta: a concentração de ácido tartárico no vinho analisado é a mais próxima de... Vamos resolver? Pega um rascunho e vamos lá. Então, a gente começa essa questão vendo a quantidade de mol, né, do NaOH utilizado. Então, NaOH, a gente vai ver a quantidade de mol, né? Quanto de mol é utilizado. Então, ele falou que a concentração, né, é 0,1 mol a cada litro. Então, a cada 1000 ml, certo? Então, aí a gente vai ver que foi utilizado 8 ml dessa base. Né? Então, 8 ml do NaOH. Então, X está para 8 ml. Então, a gente descobre aqui que a quantidade de mol é justamente 0,0008, ok? Mol de NaOH. Então, a gente reserva isso e vai para o próximo cálculo. O próximo cálculo é justamente a quantidade em mol do ácido tartárico, né? Então, a gente vê, coloca aqui, ácido tartárico, ok? Então, ácido tartárico, eu quero saber a quantidade de mol. Pronto, então vamos para a regrinha de 3, né? A gente sabe, né, a gente vendo aqui a reação, né, que ele trouxe, a gente vê que 1 mol do ácido tartárico tá para 2 mol, né? 1 mol do ácido tartárico, ele tá justamente para 2 mol do NaOH, certo? E aí a gente descobriu que a quantidade de mol de NaOH foi justamente 0,0008. A quantidade de mol do NaOH, que foi o que a gente fez na regra de 3 anterior, né? Então, aqui a gente vê justamente quanto de mol que foi utilizado. E a resposta dá 0,0004 mol de ácido tartárico. Ácido tartárico. Agora a gente vai para a próxima regrinha de 3. Agora nós vamos descobrir a quantidade da massa do ácido tartárico no vinho, né? Então, a massa do ácido tartárico, né? A massa do ácido no vinho. Então, vamos ver. A gente vê lá na reação que ele trouxe, que é 150 gramas por mol, né? O ácido tartárico. Então, colocando aqui na regra de 3, 150 gramas é 1 mol. Só que a gente viu quanto de mol que a gente utilizou, né? A gente utilizou justamente 0,0004 mol. 0,004 mol dá quanto de grama, né? Então, vamos usar aqui, na verdade, a letra W, né? Para ficar diferente das outras. Então, a gente vai descobrir aqui que foi utilizado 0,06 gramas, né? Foi a massa do ácido tartárico utilizado nesse vinho. Então, pessoal, partindo para o último cálculo dessa questão, que é para descobrir justamente a concentração do ácido tartárico no vinho, a gente já descobriu no cálculo anterior, né, que foi utilizado 0,06 gramas de ácido tartárico, né? Então, 0,06 gramas estava em 25 ml, que ele falou lá no enunciado que foi utilizado 25 ml para fazer essa análise, né? Então, a concentração é em grama por litro. Então, eu quero saber quanto grama vai estar em 1 litro, né? Que é igual a 1000 ml. Então, a gente fazendo esse cálculo, né? A gente vai achar justamente 2,4
grama por litro, né? Que é justamente o item B. Então, o gabarito dessa questão, B de bola. Então, pessoal, encerramos por aqui a resolução de hoje. Obrigado por terem assistido. E não se esqueçam de acompanhar a gente nas redes sociais, no nosso Instagram, no nosso canal do YouTube, @Genilox, porque ao longo dos dias estaremos postando as questões do Enem 2022 relacionadas à ciência da natureza. Então, obrigada e até a próxima.